Hello, students! Vamos iniciar mais uma aula de inglês? Let's go! Hoje é dia 23 de julho de 2020 e vamos iniciar os estudos da Unity 5, unidade 5, que está na página 44 do livro didático de vocês. O título dessa unidade é Everybody is a Storyteller. Todos nós somos um quê? Escritor, ok? Todos nós somos escritores. A partir do momento que você começa a escrever em seu diário ou algum caderno de registro, veja que aí você já está desenvolvendo uma escritura sua própria. Você pode, quando você escreve uma carta, um poema, uma música, você já está sendo escritor. Então, todos nós realmente somos escritores. Aqui no livro, ele vai fazer algumas perguntas, como vocês sabem. São 3 perguntas na página 44. Vocês respondem aí no livro de vocês. What do you know? O que nós sabemos, né, sobre esse assunto de ser um escritor? What are your favorite storytelling? Ou seja, qual é a sua história favorita, né? Você veja que aqui, no momento, a gente vai estudar a história de Peter Pan. Mas você pode ter um escritor favorito, um estilo de história favorita. Então, você coloca aí a sua favorita. Na letra B, have you ever mirrored yourself in any character? Ou seja, which one? Assim, você costuma se espelhar em algum personagem que você lê? Aí diz, qual deles? Né? Digamos assim, tem gente que lê um Batman, então você pode se espelhar em alguma coisa, fazer alguma brincadeira com esse personagem. Então tem isso também, às vezes a gente assimila alguma característica daquele personagem e fica praticando, né? Letra C. Do you prefer storyteller who portray real life or write about adventures ou fantasy? Ou seja, você prefere escritores que fazem história o quê? Histórias da vida real ou de fantasia ou de aventura, né? Qual é o seu tipo de escrita favorita que você gosta de ler, né? Vida real ou de fantasias, de aventuras? Você responde aí a letra C, de acordo com a sua preferência. Você sabe que existem vários tipos de escritas, né, de gêneros textuais, como vocês estudam com a professora de português, Gilene. Então, assim, tem histórias de terror. Olha esse aqui, ó. The Phantom of the Opera, né? O Fantasma da Ópera é um estilo terror. Tem as histórias de amor, o mais importante é o amor. Tem as cientistas, né? Aqui, ó, falando sobre o espaço, estuda os espaços, coisas, explorando o espaço. Então, assim, tem esse gênero, é muito, muito interessante, que tudo já foi transformado em filme, né? Você veja que existe o Fantasma da Ópera, tem um filme, tem filmes falando sobre explorando o espaço, tem outro gênero, o gênero religioso, tem a Bíblia Sagrada, já foi feito várias histórias, livros e filmes abordando os capítulos ou livros inteiros da Bíblia. Então, assim, ele inspira muitos filmes. Outro que também, Batman, né? Também começou com uma história e passou para ser um filme. Esse aqui é bem interessante. O Mágico de Oz, vocês gostam muito, né? Uma história também. Então, assim, tem os gêneros também, deixa eu ver aqui, alimentícios, né? De saúde, os políticos, Constituição, né? Que aborda aqui a gestão democrática, a educação. Então, assim, existem vários tipos de gêneros de escritas, vocês já estudaram, né? Esse aqui também começou com a escrita, né? O Crepúsculo. Depois ele foi uma série, né? Um filme. Então, assim, é muito interessante. A gente lê, às vezes começa lendo
e depois se interessa, vai ler o livro. Hoje em dia, geralmente as pessoas estão mais assistindo os filmes, depois é que lê o livro, às vezes nem lê o livro. Drácula também, muito bom esse filme, né? Mais aqui gêneros. Aqui é uma literatura grega, né? Apolo, bem conhecida. Aqui, ó, contos africanos, histórias, assim, muito bom mesmo. A maioria deles são ilustrados para as crianças. Os contos, outro gênero. Aqui também esse aqui, insetos, que são pesquisas que as pessoas fazem, né? Para cada tipo de espécie. Então, assim, existem inúmeros tipos de gêneros textuais, muito variados, bastante, né? E o que nós vamos estudar agora é o Peter Pan, né? Vamos lá. Na página 45 tem o texto, né? Tem um áudiozinho, eu vou disponibilizar para vocês o áudio. Vocês leiam, façam como geralmente a gente faz. Leiam um parágrafo, pare, vai traduzindo palavra por palavra, né? E você vai conseguir. Caso você não consiga traduzir todo, você vai utilizar dicionário e utiliza a forma que você achar melhor para traduzir esse texto. Não é difícil, tem muitas palavras conhecidas para você. Olha que vou ler só um trechozinho. Wendy and her brothers return to the real world. Ou seja, o Wendy e seus irmãos retornaram to the real world, para o mundo real. E assim você vai tentando traduzi-lo, né? Tem um vocabulário também, logo aqui abaixo, que é a imagem de Peter Pan, sozinho, né? Com a fada Sininho. Tem aqui também, imprimir essa imagem, que são os principais personagens do filme Peter Pan e da história também. Acredito que vocês conheçam. É um filme muito bom e uma história também, vale a pena assistir. O vocabulary, vamos ler aqui logo embaixo na página 45. Siblings, que quer dizer irmãos. Plague, que é a praga. Clutches, são as garras. Jealous, que é ciumento ou ciumenta. Banished, tá com o ED no passado, banido. Revenger, que é vingança. E unwilling, que é de má vontade ou indisposto, que não tem vontade, né, de ajudar alguém. Ok? Então, essa é a página 44, vamos fazer da página 44 até a 46, essa é a 45. Tem o texto, leiam, traduzam, qualquer dúvida pode me perguntar também. E na página 46 é a comprehension. Vamos fazer a compreensão, a análise desse texto, né? Vamos lá. São 6 questões a respeito desse texto que ele apresenta. Number 1. Who are the main characters of this story time? Ou seja, quais são os personagens principais dessa história, né? Tem o Peter Pan, que já leva o nome dele, a história tem os outros, aí você vai lá e vê, né? A Sininho, tem o Capitão, o Gancho e assim vai. Number 2. What's the Neverland characterized by? Ou seja, o que caracteriza esse lugar? Por que ele é chamado de Terra do Nunca? Né? Então, ele vai dizer assim, porque o lugar é chamado de Terra do Nunca. Tem no texto. Number 3. Who is the enemy in the story? Quem é o inimigo da história? Né? Quem é o personagem que faz o vilão? Número 4. Who is the Tinkerbell? What does she do? Quem é Tinkerbell? Né? E o que ela faz? Qual é a função dela no filme ou na história? Number 5. What happens in the end? O que acontece no final da história? Né? Você que já assistiu, já leu, ou na própria história aqui do livro ele diz. O que vai acontecer no finalzinho da história? Número 6 e última questão é Write here other famous stories adapted to TV. Escreva aqui algumas outras histórias adaptadas para TV. Como eu falei, citei aqui com vocês
histórias que eram livros e depois viraram filmes, né? Tem o Harry Potter também, que começou com a escrita. Então, pronto, veja que os contos eram escritos, já tem desenhos, filmes sobre contos africanos, sobre os gregos, e assim vai, né? O Batman, bastante conhecido, histórias da Bíblia. Então, você cita outros que você conhece, que começou na escrita e depois se transformaram em belos filmes, foram adaptados, ok? Então, gente, para hoje, eu também irei postar uma outra atividade para você copiar e responder no seu caderno, ok? Traduza um texto, vou enviar o áudio, viu? Qualquer dúvida também pode entrar em contato comigo, ok? Bye, bye, até a próxima!